Vamos tratar sobre esse assunto, a ganância, que nos dias atuais é o mal do século. O significado de ganância seria uma ação ou efeito de ganhar. Só pense em ganhar. Cobiça, desejo intenso por lucro. Uma cobiça, um desejo intenso por lucro. É uma busca incessante por coisas, cada vez mais possuir coisas. Jesus ele conhece muito bem o coração do ganancioso. Por isso ele condena o ganancioso, porque Jesus sabe que ele não tem parte no seu coração, porque o seu coração é ocupado somente com coisas. Por isso Jesus citou estas palavras sobre a ganância. Em Lucas 12,15, e disse ao povo: acautelai-vos e guardai de toda espécie de cobiça, porque a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. Ok? Hoje se mede uma pessoa pelos bens que ela tem, pela fama que ela tem. Mas Jesus disse que a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. Por isso, ele cita a parábola do rico insensato. Em Lucas 12, 16 a 21, propôs então uma parábola dizendo: o campo de um homem muito rico produzira com abundância, e ele arrazoava consigo, dizendo: que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. Disse então: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais, os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. A palavra regala-te é goze a vida, aproveite a vida, todos os desejos que a vida oferece. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Louco foi o que Jesus chamou o ganancioso insensato, que só pensava nos seus bens. O propósito da parábola, Jesus contou a parábola do rico insensato, após alguém da multidão ter apelado para que ele interferisse na partilha de uma herança familiar. Em Lucas 12,13, disse: alguém dentre a multidão disse: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a minha herança. Esse homem interferiu naquilo que Jesus estava pregando. Ele não estava nem ouvindo o que Jesus estava dizendo. Ele estava preocupado com a sua herança. E Jesus disse assim, energicamente: homem, quem designou juiz e árbitro entre vocês? No 15 ele fala: e disse ao povo: cuidado, acautelai-vos, guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. Por que ele disse isso? Porque essa pessoa não estava interessada na palavra dele, estava interessado somente na sua herança, pedindo que ele interferisse nisso. Por isso Jesus cita assim, que a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. Na verdade, essa ganância por riqueza estava presente também em muitos corações daquela multidão. Afinal, a vida nunca foi fácil, né? Aquela gente vivia sob o abusivo domínio do Império Romano, né? A cobrança injusta de impostos trouxera pobreza e miséria para quase todos, né? Parece aí no Brasil, né? Por isso o povo vivia sonhando e buscando a falsa segurança da riqueza. Contudo, a proposta da parábola é outra. Jesus nunca pensa como pensa o ser humano. E ele diz assim, no 31, buscai antes o seu reino e essas coisas vos serão acrescentadas. Essa é a verdadeira herança que tem que ser buscada. Essa é a verdadeira preocupação que tem que sentir-se pelas coisas de Deus.
Em Mateus 6,33, ele volta a falar: mas buscai primeiramente o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vão ser acrescentadas, a herança, tudo aquilo que nós queremos. Agora uma pergunta: você consegue entender isso que Jesus falou? Buscai, você consegue entender? Buscai em primeiro lugar, quem? Deus. Buscar em primeiro lugar, o que quer dizer isto? Que tem um segundo lugar. Quem é o segundo lugar? As coisas, o trabalho. Hoje em dia o trabalho é primeiro, né? Os bens materiais, a família, as pessoas, viagens, né? As pessoas por viagem abandonam Cristo, não participam da comunhão com Ele. Então, vamos ver essa passagem em Lucas 14. O que quer dizer? As coisas são em segundo lugar, o que Jesus quer dizer? Então, buscar o reino em primeiro lugar e as coisas em segunda. Tá? Em Lucas 14, 26, ele diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, mulher e filho, irmãos e irmãs, e na sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, ele tem que estar acima de tudo isto. Mas como entender isso? Realmente, se for ganancioso, cobiçoso pelas coisas do mundo, não vai mesmo entender. Então, ele tem que ser acima de tudo aquilo que é mais próximo nosso. A família, tudo aquilo que é mais chegado a nós. Tem que ser segundo lugar. Senão, é impossível ser seu discípulo. No 14:33, ele fala assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, aquele que não abandonar o apego a todas as coisas. Na verdade, nós precisamos das coisas, mas as coisas como trabalho, família, viagem, bens, isso não pode estar acima do Senhor Jesus Cristo. Se isso estiver em primeiro lugar, você não pode ser meu discípulo, de maneira alguma. Então, para ser discípulo de Jesus, tem que deixar tudo. Tudo tem que ser segundo. Nada na vida pode atrapalhar servir a Cristo. Senão ele fica em segundo lugar. Jesus deseja que evitemos o consumismo. Aprendemos a separar aquilo que precisamos daquilo que desejamos. Tem que aprender isso, né? O que precisa e o que deseja. Se não tomarmos cuidado, será fácil fazermos que nossos desejos se tornem necessidades urgentíssimas. O desejo tem que ser urgente, porque nós não sabemos, então, controlar as coisas. O desejo está acima de tudo. As propagandas televisivas são especializadas em fazer que desejamos consumir coisas que não precisamos, não é verdade? Às vezes não precisamos das coisas, mas ao ver, queremos as coisas. E isso realmente é uma arma do negócio, né? O consumismo leva ao endividamento, né? Leva ao endividamento e isso faz com que a pessoa duvide de Deus, porque ele está endividado, ele está vivendo somente para pagar juros e tal, aí ele começa a pôr culpa em Deus. Mas o que levou a essa condição? O consumismo, a cobiça, o desejo, a ganância de querer coisas acima dos desejos. Jesus deseja que deixemos o individualismo, né? Tudo na vida do rico, da parábola, girava em torno do próprio eu. Então ele fala: meus frutos, meus celeiros, meu produto, meus bens, meus carros, meu trabalho, né? Então tudo gerava em torno dele, o individualismo. Em sua vida não havia espaço para Deus e nem para o próximo, pois tudo era planejado e pensando em função de sua satisfação pessoal somente. Essa era a condição daquele homem insensato e também as nossas, né? Por que Jesus condenou o rico fazendeiro?
Em 1 João 3,17, João fala assim: ora, aquele que possui recursos deste mundo e vê seu irmão padecer necessidade e fechar o seu coração, como permanecer nele o amor de Deus? Porque ele está sendo dominado pela cobiça, pelas coisas materiais. É por isso que Jesus condena o ganancioso e condenou nessa parábola o rico fazendeiro, porque só pensava em si, do individualismo. Se eu estiver bem, tudo bem. Se eu não estiver, o problema é não quero nem saber dos problemas dos outros, né? Só pensa em si só. Talvez você conheça essa história, a caverna do tesouro. Uma mulher pobre passeava com seu filhinho no bosque quando ouviu uma voz que vinha de dentro de uma caverna. Aqui dentro há muito ouro, prata e pedras preciosas. Pegue o que quiser. Meio desconfiada, olhou no interior da caverna, constatou que de fato ela estava recheada de tesouros insondáveis. Posso mesmo pegar o que quiser? Sim, mas você só poderá encher apenas uma sacola e terá apenas 2 minutos para escolher o que quiser levar. Depois desse tempo, saia correndo, pois a caverna fechará para sempre com tudo que estiver dentro. Premiada pelo tempo e com tantas opções à sua frente, a mulher escolhia, juntava, trocava, destrocava, ajeitava os objetos na sacola, trocava novamente. Agora você tem 10 segundos. 9, 8, 7. Ela pegou mais umas pedras preciosas. 6, 5, 4. Pegou mais uma bandeja de ouro e saiu correndo. Já do lado de fora, ainda teve tempo de assistir à entrada da caverna se transformando num imenso paredão de rocha. Olhou a sacola, avaliou o que havia conseguido juntar e concluiu que agora era uma mulher riquíssima e iria poder ajudar seu filho e ter uma vida muito melhor, grande faculdade, grandes negócios, estudos, roupa, carro, podia dar tudo para o seu filho. Naquela correria para ficar rica, naquela ganância para juntar bens, alguém sabe o que aconteceu? Você pode imaginar o que aconteceu? Envolvida com tantos tesouros, tantas coisas, na ganância de ficar rica, sabe o que aconteceu? Aconteceu isto. Ela esqueceu o filho dentro da caverna. Tudo por causa da loucura por bens materiais. Tudo pela ganância. E deixou o filho dentro da caverna. É o filho que ela tanto queria fazer o bem. Mateus 6, 25 e o 34, Jesus fala assim: portanto vos afirmo, não andeis preocupado com a vossa própria vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que a roupa? Então, não andeis preocupado. Não se preocupa com as coisas materiais. Não se envolva com isso, em ganância, em desespero de obter lucros. Você não pode mudar um côvado, 45 centímetros ao curso da sua vida. O que ele deseja é Hebreus 13, 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentável com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei e nunca jamais te abandonarei. Como é difícil as pessoas, como é difícil acreditarmos nessas coisas. Não seja a vossa vida cheia de avareza. Contente com o que tem. Fique feliz com aquilo que tem. De maneira alguma te deixarei e jamais te abandonarei. Não andeis preocupado com a vossa própria vida, quanto você tem que fazer. Não. Seja contente com tudo aquilo que você tem. Você vai ser feliz. E aí eu vou poder morar no seu coração, porque a ganância não está lá. Consequência para os gananciosos. Isso que é o problema sério, né? 1 Coríntios 6, 9 e 10. Vocês então não sabem que os que fazem tais coisas não têm parte no reino de Deus? Não se engane a si próprios.
aqueles que vivem moralmente, que são adoradores de ídolos, adúlteros ou homossexuais, não terão parte no seu reino. No 10. Nem tampouco os ladrões, os gananciosos, os bêbados, os caluniadores e os salteadores não terão parte no reino de Deus. Isso está na Bíblia Viva. Não tem parte no reino de Deus. Consequência para os gananciosos. Aqueles que só querem lucro, riqueza, ajuntar bens e não se preocupa com o pobre, com o necessitado. Só eu. 1 Timóteo 6,9. Ora, aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e muitas concupiscências. Temos visto isso, né? A loucura de pessoas por bens, por dinheiro, e hoje cai, está desempregado, perdeu os bens, perdeu tudo que tinha com o golpe financeiro que aconteceu na praça. Porque a ganância pelo dinheiro, pela concupiscência dos olhos, né, levou à perdição. E assim acontecerá com todos aqueles, ou na vida ou no juízo final. Vai ter consequências. Por isso, nós temos desapegar das coisas materiais. O que temos, da graças a Deus, foi Deus que deu. Não querer ter de tudo. O mais, quero mais, quero mais. Jamais. Somente Deus é o suficiente para nossas vidas.